Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Carlos Ferreira. A gente vai passar aí algumas semanas juntos, fazendo um estudo para tentar a evolução da nossa caminhada, como sempre, quando nos ensina o nosso querido Ricardo Mello. Através desse convite, a gente está se propondo a trocar ideias com relação ao mundo espiritual. Então, o nome dessa caminhada nossa ficou O Outro Lado do Véu. A gente pretende estudar a gênese da alma, a verdadeira matrix, o que seria uma matrix, as leis e as manipulações a que os nossos espíritos estão sujeitos e muitos outros temas ocultos ou tabus que são evitados em algumas religiões, em alguns cultos, seja por preconceito, seja por desconhecimento, que geralmente é a causa principal. Porém, esses temas estão diretamente ligados com a nossa caminhada, com a nossa evolução, né, com o nosso objetivo, que é chegar ao nosso Criador. Espero que vocês gostem das nossas abordagens. E como que nós vamos fazer essa abordagem? A nossa abordagem será uma abordagem universalista. O que significa? Significa que ela não vai ser focada em nenhum dogma ou em nenhuma religião, pois do outro lado do véu elas não existem, todos somos um. Né? Quando nós nos livramos desse corpo carnal, dessa veste carnal da terceira dimensão, que nós chegamos do outro lado, todos os irmãos, eles professam uma única fé, uma única religião, que é Deus, que é o Criador, que é Deus Pai e Mãe. Essas divergências, essas brigas que existem do lado de cá, não existem do lado de lá. Também não vamos focar na questão moral, nem na filosófica das leis divinas que regem o todo. Bom, isso aí a gente não vai fazer, pois o nosso querido Ricardo já nos traz este lado com grande maestria. Ele já traz isso de uma forma muito bem explanada, muito bem didática, que toca aí os nossos corações. Então, como que nós faremos? Nós buscaremos ver pelos olhos da ciência os mistérios ocultos, pois tudo no universo é regido por leis claras e imutáveis. O que significa isso? Que a fé e a ciência, elas na verdade é uma mesma coisa diante das leis divinas, que foi separado pelas religiões lá atrás, há milhares de anos. Porém, hoje, cada vez mais, a gente prova através da ciência tudo o que acontece, né? O miraculoso, o oculto. Então, nós vamos trazer esse lado da fé, mas abordado pela ciência. Vamos tentar falar o que existe no mundo oculto, no invisível, que nos rege, para onde nós vamos depois do desencarne. Quais são as leis universais, que são as leis divinas, as leis de Deus, as leis do universo. Como que essas leis funcionam, por quê, né, o porquê das coisas, tentar entender o porquê das coisas, não ficar como antigamente, tudo que não era entendido pelo homem era considerado milagre. Hoje a gente já conhece bastante coisa e a gente pode explicar isso de uma maneira mais didática. Vamos tentar trazer de uma maneira bem didática o que acontece, então, no invisível, na mediunidade, nos ritos, nas leis, ou seja, tudo que acontece no universo. Para isso, eu estou trazendo aqui um pensamento da Helena Blavatsky, que é a fundadora da teosofia, que ela falava que a verdade não é para todos, mas apenas para os que estão prontos. O que a gente pode falar um pouco desse pensamento? Que nós estamos aqui nesse planeta azul há milhares e milhares de anos, reencarnando centenas e centenas de vezes, porém a nossa mente é muito fechada. A mente sendo fechada, algumas verdades não puderam ser trazidas, como Jesus, há 2000 anos, que tentou trazer para a gente essas verdades e muitos não compreenderam o que ele quis dizer. Por que não compreenderam? Porque não estavam prontos naquele momento.
Aliás, a maioria não estava pronta. E até hoje nós temos ainda muitas pessoas, a maioria com certeza, que ainda não está pronta. E o que significa não estar pronto? Significa que não entende. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, esvaziar os nossos preconceitos, porque só assim nós estaremos preparados para o novo. E o que é o novo? O novo nada mais é do que o antigo, do que o que sempre existiu, porém agora visto de uma forma diferente, para que a gente entenda realmente o que funciona, como funciona e o que é o outro lado do véu. E assim a gente começa falando do primeiro tabu, do primeiro mistério, que a gente vai chamar de Matrix, e a gente vai fazer um paralelo com um filme, que vocês devem estar lembrados, um filme muito famoso. Então, a Matrix, ela tinha duas pílulas, né, que era vermelha e azul. A gente tinha um personagem principal, que nesse caso vocês podem se colocar no lugar desse personagem. Então, esse personagem, a partir de hoje, nessa viagem que nós estamos iniciando hoje, esse personagem é vocês, e ele faz uma escolha. Diante dessa escolha dele, teve uma consequência. E qual foi essa consequência? Descobrir um mundo oculto que não existe para a maioria das pessoas, mas que ele teve acesso. Quão grande é o espanto dele quando chega do outro lado e descobre que a vida dele foi um grandíssimo engano, mas a partir daí a vida real dele começa. E aí ele pode realmente lutar pela evolução dele, pelo crescimento, e o filme mostra isso. É um paralelo com a nossa realidade, mas que ilustra muito bem. Então, o que era esse filme, né? Matrix, que foi divulgado, passou nos cinemas em 1999, tinha um personagem que chamava Neo, ele recebe a escolha de descobrir a verdade sobre a sua existência, que representava a pílula vermelha, ou então continuar a vidinha dele, acreditando naquela falsidade, naquele mundo fake que ele tinha, levando a sua vida comum, que seria tomar a pílula azul. Na sua grande curiosidade, ele sabia que existia alguma coisa que ele precisava descobrir, ele não sabia o que, mas ele tinha muita vontade de descobrir o que seria isso, aquela ansiedade, existe alguma coisa a mais, mas o que seria essa coisa a mais? Então ele opta pela primeira, descobre que toda a sua existência foi uma grande farsa controlada por máquinas através de um programa chamado Matrix. E aí eu pergunto, qual você vai escolher? Você está pronto? Então vocês querem tomar a pílula azul ou a pílula vermelha? Se vocês quiserem tomar a pílula vermelha e descobrir o que existe por trás da Matrix que nos rege hoje, qual que é a verdadeira caminhada, o que existe lá por trás, então vamos tomar essa pílula vermelha e vem com a gente nessa viagem. Bom, como o Neo no filme, se você escolher, então estaremos juntos nas próximas semanas. E para começar, vamos começar do começo, né? Vamos falar um pouquinho da Gênese. Cada semana, a proposta nossa, cada semana, é a gente abordar um tema completamente diferente. No final, nós vamos juntar todos esses temas como se fosse uma coxa de retalhos. E aí, para entender o todo, é necessário que nós estudemos as partes, juntemos essas partes no final, que vai ser essa coxa, para a gente poder entender o todo, né? O universo, tudo que nos rodeia, a nossa caminhada, a nossa proposta, as nossas metas, o nosso programa existencial. Então, a gênese da alma, evoluindo do átomo ao anjo. A gente não tem exatamente o plano divino como que tudo se deu lá no início, mas nós já temos trazido pelos espíritos benevolentes e muitos amigos que estão do outro lado, através de psicofonia, através de psicografia, um bom material que nos indica o princípio da evolução do espírito. Então, o universo ele foi criado por Deus Pai e Mãe,
Esse universo ele é totalmente submerso dentro do fluido cósmico universal, que é o que compõe o universo inteiro. Esse fluido cósmico universal ele se transforma como a energia. A gente tem, fazendo um paralelo, a energia mecânica da água, que gira uma roda, que vira energia elétrica, que é transferida através de um fio, que faz rodar um motor, que é um tipo de energia de rotação. Ou seja, é a mesma energia que ela vai se transformando. O fluido cósmico universal, então, a gente pensando em termos da nossa caminhada, a gente pode pegar lá atrás esse fluido cósmico universal, que é a fonte primária de tudo. Ele, então, se transformou num tipo de energia que é um átomo. Esse átomo, que é uma forma de energia, ele se juntou com outros átomos de uma forma bem primária, se transformando nos minerais, em algum tipo de mineral. Esse mineral é um tipo de energia mais evoluída do que o próprio átomo. A partir de milhões e milhões, bilhões e bilhões de anos, essa energia sofreu uma nova transformação, se transformando num outro tipo de energia, que é a energia vegetal, né, já composta por células, com células diferentes, com especificidades diferentes. Porém, o mineral ele não tem sentimento, não tem raciocínio, não tem intuição, não tem nada. O vegetal ele já tem uma certa intuição, já tem alguma coisa ali latente nele, né? Uma planta já tem esse. Tanto é que se você canta, coloca música, fala com a planta, ela já se desenvolve de uma maneira diferente. Isso é demonstrado cientificamente. Existem muitas e muitas pesquisas nesse sentido, mostrando que a interação do ser humano com a planta, através da sua energia, energia do reiki, da fala, da música e tudo mais, modifica o comportamento da planta. Então vocês veem que ela já tem esse tipo de interação. E essa energia continuou evoluindo e se transformou em alguma energia, numa bioenergia, né, nos protozoários, aqueles seres unicelulares mais simples que existem. E continua evoluindo para os crustáceos, para os peixes, e continua evoluindo. E essa energia então se transforma em animais como, vamos supor, um primata. Esse primata ele já tem inteligência, já tem emoção, já tem tudo, mas ele ainda não tem uma alma hominal. E depois de tudo isso, a gente vem, transforma essa energia já com esse espírito animal, recebendo a inteligência divina, a chama divina, no animal, que somos nós, hominal. Com a evolução, os aprendizados, as leis kármicas, nós vamos evoluindo, vamos aumentando a nossa energia, vamos aumentando a nossa evolução, até chegar num ser de altíssimas dimensões, como o Cristo, por exemplo, que já são seres angelicais, que já são seres que estão mais próximos do Pai. Então tudo começou quando o Pai cria o fluido cósmico universal, lá no infinito dos primórdios da criação, e essa energia ela vem se transmutando, recebendo vários outros dons até receber a inteligência e chegar no anjo. A alma e seus fractais. Os muito eus que me influenciam. Então nós somos divididos, né? A alma, ela não é única. Então você tem o corpo material e você tem a alma. Não é tão simples assim. E a gente vai entender por que que não é tão simples assim. O que que acontece? Quando é criado uma alma, que é essa alma criada pelo Pai, que vai habitar aquele corpo animal que nós vimos nos slides anteriores, que é o hominal, que vai receber essa centelha divina. Então, o Pai cria essa centelha divina. Essa primeira centelha divina, que é a mais primitiva, ela vai encarnar em uma dimensão muito primitiva também, porque ela é uma centelha primitiva, vai encarnar em um corpo primitivo, num mundo primitivo.
para começar a sua caminhada evolutiva rumo ao Pai, que é aquela caminhada que vai rumo ao anjo. Essa primeira centelha nós vamos chamar de eu superior, porque sendo a primeira, ela vai ser a mais evoluída. Porém, se nós formos pegar essa centelha divina, essa alma, para ela ir caminhando até ela chegar à perfeição, né, encarna, desencarna, isso vai demorar milhões de anos, bilhões de anos, trilhões de anos, seria uma caminhada muito extensa. Como que seria uma coisa mais inteligente para a gente poder acelerar essa caminhada? E se essa alma, depois que ela passa por um determinado nível de evolução, ela pudesse ser dividida em duas, né? E essa parte que saiu dela encarnasse em um planeta menos evoluído, e ali ele começasse uma caminhada evolutiva. E aí essas duas primeiras subindo, ela novamente cria um segundo fractal, nós vamos chamar essas divisões de fractais. Ela cria outro fractal, e assim vai criando fractais, e esses fractais vão sendo dispersos pelos vários universos, em vários níveis de dimensões que nós vamos estudar na próxima aula, o que são dimensões. Então você teria uma alma, que essa alma seria dividida em várias partes, que nós chamamos de fractais, todas evoluindo ao mesmo tempo. Então imagina que você, numa existência, você queira fazer engenharia, direito e medicina. E aí você faz primeiro medicina, depois engenharia, depois direito. Você levaria uns 20 anos para você conseguir concluir os 3 cursos. Mas se você pudesse se dividir em 3 fractais e cada fractal desse fazer um curso ao mesmo tempo, em 5 anos você teria se formado nos 3. Então, isso faria com que a sua evolução fosse muito mais rápida. E é isso que acontece com a nossa alma depois de criada pela fonte divina. Conforme ela vai evoluindo, ela vai criando fractais em zonas mais baixas. Essa gravura aí mostra exatamente isso daí. E no caso, eu representei por 3D, terceira dimensão, que é o planeta Terra, onde nós estamos, um fractal que seria o fractal menos evoluído. Então, todos nós temos fractais em dimensões mais evoluídas e temos um eu superior, com certeza, em dimensões bem mais altas. Então, essa é a primeira divisão da alma. Então, a fonte criadora cria a alma começa a sua evolução e ascende de dimensão, a alma original, que a gente chama de eu superior, cria uma cópia numa dimensão mais baixa, que a gente chama de fractal. Conforme a decisão do eu superior, que é esse fractal mais evoluído da alma, novos fractais vão sendo criados em várias dimensões. As dimensões são universos paralelos que proporcionam novos conhecimentos para a alma. Nas dimensões mais altas, os fractais voltam para o eu superior e seus conhecimentos se fundem. A possibilidade de divisão da alma possibilita uma evolução muito mais rápida em vários orbes simultâneos. Então, em algum momento, todos esses fractais criados, eles vão se unir lá em cima, porque todos eles já vão estar evoluídos lá nas dimensões mais altas. Todos eles voltam para o eu superior, que é aquela centelha originária, juntando todos os conhecimentos. E essa alma, então, será uma alma muito evoluída. Agora, bom, então a gente já viu que a alma se divide em vários fractais, em várias dimensões de universo para acelerar a sua evolução. Agora nós vamos pegar o fractal que está aqui no planeta Terra, que é um fractal único, né? Ele é único. Esse fractal, ele também se divide em corpos. Então você tem a alma dividindo em fractais e agora você tem cada fractal se dividindo em corpos. E quais seriam os corpos de um fractal? Você tem o corpo físico, que é o mais denso, que é esse que vocês conseguem tocar. Você tem o corpo astral, que seria o perispírito propriamente dito. E você tem o corpo etérico, que seria um corpo semimaterial, que liga o perispírito com o corpo físico, seria um corpo intermediário. Esse corpo etérico é um corpo puramente energético. E você continua dividindo, você tem o mental inferior, ligado às emoções, o mental superior com a espiritualidade, o búdico, e o átmico, que seria a centelha divina ou fractal propriamente dito. Então, o fractal e seus corpos. A caminhada de cada fractal dentro de uma dimensão cria uma linha evolucionária só daquele fractal.
Um karma e um dharma é criado só para aquele fractal. O fractal é composto de 7 níveis aqui no planeta Terra, que é um planeta de terceira dimensão. O físico é material e ele fica na terceira dimensão. O etérico é um corpo semimaterial e ele também está na terceira dimensão. O astral é um corpo astral, ele é permanente. Os anteriores são temporários, porque quando você desencarna, ele volta para o universo. O astral já é permanente, que seria o espírito, ele é a sede das emoções. O mental inferior, ele está na quinta dimensão, que representa os 5 sentidos, a intelectualidade. O superior, mental superior, é um corpo espiritual permanente também, que está na sexta dimensão, representa a vontade e a imaginação. O búdico já é o banco de dados da consciência, os nossos registros acásticos de todas as nossas existências, é um corpo de sétima dimensão. E o corpo átmico, que seria a centelha divina, representa o eu superior, que está na dimensão mais alta da alma. Resumindo, a alma é subdividida em fractais, cada fractal é subdividido em corpos, e esses corpos são divididos em consciências. A gente vai falar o que são dimensões mais na frente, mas adiantando, eu já digo que você está aqui, mas você tem várias dimensões que te envolvem ao mesmo tempo, e cada parte do seu corpo, seus vários corpos, cada um deles estão em uma dimensão diferente ao mesmo tempo. Então, cada um de nós é um ser multidimensional. Existe no cérebro vários níveis de consciência. Consciência do cérebro perispiritual, que está ligado com o futuro, com o superconsciente, com o passado remoto, com o inconsciente. Você tem, quando encarnado, um cérebro físico que diminui as percepções do mundo espiritual, que também tem vários níveis de subconsciência. Você tem o passado que deixa de existir, porém a gente não esquece desse passado, porque as nossas existências passadas elas continuam influindo na nossa vida presente. A gente sabe que em determinadas situações, momentos, existe um desprendimento perispiritual, onde a gente tem acesso a esses arquivos que estão na nossa mente. Então, a gente tem a mente física e a mente espiritual. Na mente física, a gente só lembra do que aconteceu no aqui e agora. E na mente espiritual, nós temos acesso às nossas vidas passadas, à nossa evolução, ao nosso conhecimento. Para a vida presente, isso se torna intuição. Quando nós estamos desdobrados durante o sono, isso se torna presente e acessível. Aqui é mais uma vez aquele mesmo quadro falando, né, dos vários corpos. Então, o físico, que é o suporte material do nosso corpo, o mantenedor energético é o duplo etérico, o controlador dos sentimentos de amor, afeto, gratidão, orgulho, egoísmo e mágoas é o corpo astral. O imaginação, razão, raciocínio e reflexão fica direcionado no mental inferior. Força, determinação e fé fica direcionado pelo mental superior. Os nossos registros existenciais fica no búdico e a nossa centelha divina fica no átmico. Ótimo, então a gente já dividiu a alma em vários fractais, já dividiu os fractais em vários corpos, e agora vem mais uma notícia para vocês. Cada um desses corpos que foram subdivididos do nosso fractal, ele também pode ser novamente subdividido. Então a gente tem, por exemplo, o corpo físico, esse é um corpo material, ele não se subdivide. O corpo etérico, que é um corpo de energia, ele também não se subdivide. Mas quando a gente entra no espírito, no corpo astral, a gente pode dividir esse corpo em várias e vários e vários corpos, que nós chamamos de personalidades. Quando esses corpos são relacionados com a nossa vida atual, nós chamamos eles de subpersonalidades. E quando eles estão relacionados com existências passadas nossas, nós chamamos eles de personalidades múltiplas. O que significa isso? Significa que você tem hoje, aqui encarnado, várias e várias cópias do seu corpo astral.
uma cópia está numa frequência ligada ao amor, outra está numa frequência ligada à gratidão, outra numa frequência ligada ao afeto, outra à angústia, mágoas, orgulho. Depois você tem um mental inferior. Então, esse corpo seu, que a gente chama de mental inferior, ele também está subdividido em várias fases. Um está numa frequência relacionada com a reflexão, outra com o raciocínio, outra com a imaginação, outra com o poder, outra com os vícios, outra com o prazer. Mental superior, mesma coisa. Uma parte está na frequência da determinação, outra da fé, outra da força, do desânimo, da preguiça. E assim nós vamos subindo. O corpo búdico não se divide, porque ele é um banco de almas, e o átmico, é a centelha divina, também não se divide. O que significa isso? Significa que ao longo do dia nós temos múltiplas personalidades que nos dirigem. Então, na mesma hora que você tá alegre, acontece alguma coisa que ativa uma dessas personalidades reativas, então você já começa a trabalhar de uma maneira diferente. No que isso importa para a gente? Nos tratamentos de personalidades, de doenças físicas, de doenças mentais e várias outras, quando nós vamos fazer o tratamento espiritual, a gente trata essas personalidades. Porque uma pessoa pode ter um problema de depressão que está ligado com uma dessas subdivisões, por exemplo, do perispírito, que está relacionado com a mágoa. Então, a gente tratando essa subdivisão ligada com a mágoa, esse conjunto fica equilibrado e todos os corpos que estão ligados a você também ficam equilibrados e esse problema da depressão ele é resolvido. Pessoas muito tristes, quando a gente fala de obsessão, a maioria das obsessões, elas não são obsessões de espíritos, mas obsessões de personalidades. O que significa isso? Significa que, em vez de ter um espírito do seu lado aí, tentando convencer você a fazer alguma coisa errada, na verdade, existe uma personalidade sua. Vamos imaginar essa personalidade da mágoa que vocês estão vendo aí, né? Essa personalidade da mágoa, ela está muito revoltada e ela quer que você faça coisas erradas. Então, ela fica no seu mental, na sua mente, o tempo todo, te induzindo a fazer coisas erradas. Aí você fala, eu estou sendo obsidiado. É verdade, mas não é por um espírito, é por uma personalidade sua mesmo. Então, quando é feito o tratamento para essa personalidade sua e não para um espírito. Então, não adianta você rezar, fazer aqueles cultos religiosos, pedindo que os espíritos que te envolvem, que eles sejam levados, porque não tem espírito. Na verdade, tem você ali. Você precisa ser tratado dessa forma. Existe como que são esses tratamentos? Nós vamos falar numa semana específica, num encontro específico, nós vamos ver como que nós tratamos todas essas partes que nós dividimos aí. Então, só para vocês terem ideia, o nosso corpo, tudo no universo é energia. A energia, ela se modifica de acordo com a vibração. Todos esses corpos, eles estão em dimensões específicas, as dimensões elas são relacionadas com vibração, nós vamos estudar isso detalhadamente, e cada corpo desse, então, está em dimensões diferentes. Então, a gente sabe que cada corpo está em dimensão, então eu trouxe um exemplo aqui. Então, a gente tem os corpos, que são as divisões principais. O astral, ele está numa frequência de 400 Hz, que são vibrações por segundo. O mental superior, ele vibra a 450, o superior 500, o búdico 550 e assim sucessivamente. Então, nós dividimos em 7, cada um está numa vibração, numa dimensão. Se você pega o astral, o corpo astral, e você subdivide ele em 385, dentro dessa faixa que ele está, 390, 395, até chegar no 415, o que acontece? Vocês têm várias subdivisões dentro da divisão de frequência do corpo astral. E uma frequência está relacionada com angústia, outra com mágoa. Então, quando vocês escutam aquelas músicas que existem no YouTube, na internet, falar, vamos ouvir agora a música que está a 500 Hz.
ela está relacionada, né, com amor, com afetividade, com mental superior. E aí vocês pegam o amor, por exemplo, 410, você ainda consegue subdividir ele em amor fraterno, amor puro, amor incondicional. Bom, o que a gente queria trazer é que nós, né, enquanto seres humanos, nós fomos pensados pelo Criador lá no fluido cósmico universal, desde o infinito, através de energia nós viemos evoluindo, até chegar em um corpo animal. Esse corpo animal, depois de uma certa evolução, ele recebeu o sopro divino, a centelha divina, que é a alma. Essa alma, ela é criada de uma forma primitiva e depois ela vai se subdividindo em vários universos e dimensões para evoluir mais rápido, que a gente chamou de fractais, essas divisões. Depois a gente viu que o fractal que está aqui na Terra, ele se divide, subdivide novamente em vários corpos. Depois a gente viu que cada corpo dele, ele subdivide novamente em personalidades múltiplas e sub por frequência. Ou seja, nós somos, na realidade, um agregado. E para se tratar esse agregado, tanto com questões evolutivas quanto desequilíbrios, que são as origens das enfermidades que nós temos aqui no planeta, a gente precisa saber quem nós vamos tratar, onde e como. E para saber isso, nós precisamos conhecer todas essas divisões, essas origens, como funciona, o que é cada coisa. Hoje nós vimos a questão da divisão e futuramente nós vamos ver quem é quem e como nós podemos tratar, com quais são as técnicas que existem, técnicas holísticas, técnicas espirituais, como que elas funcionam, o porquê delas funcionarem. Na próxima semana, que é semana 2, nós vamos estudar a gênese do universo, que na verdade não é um só, são vários universos, então a gente vai chamar de multiverso. Nós vamos estudar as dimensões, porque nós vivemos mergulhado em uma infinidade de dimensões, tá? Vocês vão estar vendo apenas uma, que é essa dimensão 3D, mas existem várias outras. Alguns médiuns videntes conseguem enxergar várias dessas camadas, como se fossem fatias de cebola, mas que coexistem no mesmo local. E também nós vamos falar um pouquinho sobre a luz e a sombra. O que é a luz e a sombra? São os seres que existem do lado da luz, as hierarquias desses seres e os seres que existem do lado da sombra, que é a não-luz. Qual a hierarquia, como que eles funcionam, qual que é a função de cada um, qual que é o poder de cada um. E como mensagem final, a gente deixa o Teossinenses aí, 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Fiquem com o Pai, fiquem na luz. Que assim seja.